Beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, mais uma resenha da massa aí. Vamos falar hoje coisa boa, hoje tem coisa pra falar. No último vídeo eu gastei 13 minutos desabafando e mandando recado pra galera, que eu acho importante, tinha que falar, porque a gente tá num período que começa aí de, se a gente chegar à final da Copa do Brasil, 10 jogos para acabar a temporada e podendo ganhar 2 títulos, porra, né? Vamos pensar em analisar, em lavar roupa suja no final dessa temporada aí. Agora não, agora é hora de decisão. Todos os jogos são decisivos para o Atlético. Contando que a gente vai chegar à final, espero que chegue. Se Deus quiser, a gente passa do Inter. São 10 jogos para acabar a temporada, podendo ganhar Brasileiro e Copa do Brasil, ou pelo menos um dos dois. Então, né, vamos falar do que é importante, do que ajuda e do que é bom para a temporada 2016 ainda. É a que está rolando. E hoje tem muita coisa. Ontem, dia 23 de outubro, o Atlético ganhou de 3-0 do Figueirense e eu vi muita coisa boa. Muita, velho. Olha que legal. Primeiro, o fato da gente não ter tomado gol com uma zaga que só tinha, uma defesa, né, que só tinha Eraso e Vitor como titulares. Ou seja, a gente tomou vários gols aí durante esse ano para times fracos como o Figueirense. E ontem para mim foi o jogo com a zaga mais desfalcada de todos, né? E a gente conseguiu não tomar gol do Figueirense, tomou pressão sem tomar gol. E aí, tirando o Carlos César, né, que para mim é titular, o Marcos Rocha está fora há muito tempo. Se o Marcos Rocha voltar a tempo e em condições de brigar pela titularidade, que jogue melhor, beleza. Mas eu não vou ficar considerando o Carlos César reserva não, porque ele jogou quase o campeonato todo, é até sacanagem. Ficar rotulando o cara, né, reserva. Para sempre será reserva, igual o Patrick, para sempre será improvisado. Não acho certo isso. Então, para mim ele já é titular. Mas o resto da zaga, Eraso e Vitor, titulares absolutos. Gabriel, de colocar o primeiro volante como defesa, né, colocar o setor defensivo, Júnior Urso e Leonan. O Leonan, para mim, é uma sacanagem de colocar um cara como titular no Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo dele no time principal. Já aconteceu com o Carlos, já aconteceu com o Dodô, já aconteceu com aquele João, não sei o que, jogou contra o Fluminense, ele foi reserva, né, mas não se enquadra, né, não é a mesma coisa. Tô falando de jogar o cara já como titular. Mas por que eu acho uma sacanagem? Apesar de eu confiar muito no Marcelo, né, o Marcelo não ia fazer uma doideira, ainda mais o cara na defesa. Mas é porque a torcida do Atlético não recebe muito bem esses caras. Os caras que merecem mais apoio não podem errar. O Prato, Fred, se colocar lá o Donizete, pisar na bola e cair de boca no chão, a torcida vai falar, não, vão apoiar, a gente tem que dar moral pro cara e tudo. Só que eu sou os caras velhos, né, os caras experientes, que aceitariam a zoeira, aceitariam uma crítica. E os meninos da base a gente pega pesado. Os meninos dominou a bola na canela, pronto, acabou, não serve mais, não presta. A base do Galo não revela ninguém, não sei o que é papo de sempre. Então eu achei muito arriscado. Quando eu vi, acabou que o menino jogou bem, foi na linha de fundo, cruzou, defendeu bem e tal, não sei o que. Foi muito explorado, principalmente no começo do segundo tempo, foi pra cima dele, né, exploraram o lado dele lá. E mesmo assim, ele foi bem. Então, que bom. E espero que a torcida do Galo continue confiando nele, como tem feito com o Gabriel, porque esse está jogando muito. Então, se for pensar, nós temos 2 caras subindo para o time principal e estão jogando aí, jogaram ontem, não tomaram gol, foi ótimo, esse ponto positivo, inclusive do apoio da torcida para esses caras aí. O Gabriel já provou, né, já está jogando há mais tempo. Mas vamos lá, o segundo fator é que eu até pesquisei aqui e não consegui ver, e não vi notícias sobre, então eu tô falando sem saber mesmo o motivo pelo qual o Carioca não jogou ontem. Eu não sei se é por cartão, foi o que eu pesquisei, tá? Eu não lembro dele estar pendurado, mas pesquisei mesmo assim, não vi informação, então beleza. A questão é, o Robinho e o Fábio Santos foram poupados por desgaste. E aí o Júnior Urso e o Carioca
a galera está discutindo muito qual dos dois tem que ser titular ao lado do Donizete. Então eu não sei se o Marcelo poupou o Carioca, né, se ele está na condição do Robinho e do Fábio Santos, que é um titular teoricamente absoluto e poupado, ou se ele realmente deixou o Carioca comer um banco e ver o que dá Júnior Urso e Donizete jogando juntos, e deu muito certo. Então, seja qual for o motivo, esse jogo já mostrou que o Carioca não é titular absoluto, nenhum jogador para mim é titular absoluto. E aí vamos para o ataque. A parte do ataque que eu vi, principalmente, vamos só pincelar aqui e falar do Robinho, porque o Robinho já tem decidido jogos e tem sido muito melhor do que a gente esperava há mais tempo. Então, quando o Atlético estava sofrendo a pressão ou não conseguindo meter o segundo gol, faltando uns 25 minutos, o Marcelo começou a fazer substituições, colocar os caras titulares, e o Robinho entrou e já participou de lance, já fez assistência do gol do Júnior Urso, participou de lance que o Fred errou e quase meteu um gol, o cara tirou de cabeça lá, que ele chutou, bem colocado, com consciência. Enfim, Robinho fez a diferença para decidir o jogo, para passar o sufoco que a gente estava tomando, e deixar de passar o sufoco, na verdade, né? E o ponto mais positivo para mim do jogo e para esses próximos 10 jogos da temporada. Vamos lá. Luan entrou. E eu não vou ficar falando aqui que o Luan é craque, porque não é. Para mim ele não é, nunca foi. Nem em 2014, 2015, que eu tenho dúvida qual é o auge dele no Atlético, acho que 2014, né, por causa do título e tal. Mas eu nunca achei que ele fosse craque. Ele é diferenciado por outros fatores. Ele faz uma jogada, faz uma gracinha, faz outra e dá muita canelada, erra muito passe, enfim. Então não classifico como craque importante por ser diferencial tecnicamente. Mas na vontade, na raça e na dedicação, o Luan é o cara que faz mais diferença no elenco do Atlético. Eu tô falando isso porque a gente perdeu o Léo Silva, que é um cara que também exerce esse papel de motivação lá dentro do campo. Donizete exerce também. Porém, ninguém faz como o Luan. O Luan, ele não chama os caras para jogar. Não é aquele cara que fica batendo palma no meio do gramado, gritando com o jogador, que tem que ter, né, uma liderança que faça isso, chame a atenção dos colegas dentro de campo. Mas o Luan não faz isso. O Luan faz a parte dele, que envergonha os outros jogadores que não estiverem dando sangue. Eu já percebi isso várias vezes, porque quando o Luan faz alguma coisa, a torcida vibra, o Donizete também, mas o Luan faz com mais recorrência. A torcida vibra com a raça que o Luan deu naquele lance. E aí logo depois, o próximo jogador que pega na bola, isso, se você parar para reparar, você vai ver que isso acontece. O próximo jogador que pega na bola se sente obrigado a dar carrinho, a comer grama, a pular de cabeça e fazer igual o Luan faz. Então, o que eu quero dizer com isso? Faltam 10 jogos, contando que, se Deus quiser, a gente chega à final da Copa do Brasil. Faltam 10 jogos para a temporada acabar. Tem muito jogador que poderia se doar mais, eu acho. Tem muito jogador que poderia dar um sanguinho a mais, que bola tem. E o Luan vai exercer esse papel aí nesse final de temporada. Eu espero que ele jogue o máximo possível, mas não acredito que ele vá ser titular. Ele deve entrar aí nos próximos 3 jogos, cada vez um período maior, mais ainda para ser titular, voltando Michael Suel e com todas as outras opções, não tem como definir um time titular. Isso para mim é ótimo. É só nego bom, vai ter nego bom no banco. Então o Luan vai ser aquele cara para dar choque quando o time estiver sonolento, tomando pressão ou não fazendo o gol que precisa fazer. Põe o Luan lá que ele vai puxar o time para pelo menos se dedicar mais. É esse o papel principal do Luan e por isso que eu estou mais satisfeito com a volta dele. Além dele, espero que o Michael Suel volte e jogue e decida mais jogos como ele vinha fazendo, porque todos esses próximos jogos aí são decisivos, ok? Sobre o Galo, é isso que eu tenho para falar, e eu só quero falar mais uma coisa, sobre acreditar. Eu não fico gritando eu acredito, não fico fé, não, lógico que eu fico, né? Mas eu não me apego a isso. Estou falando racionalmente.
eu acredito no título do Brasileiro racionalmente, ok? Não é só uma questão de a gente já fez isso, já fez milagre, já fez... Não é. É racional. Vejam os últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras não tem jogado bem. O Palmeiras foi ajudado ontem em casa contra um time que está brigando para não cair. Mais uma vez, né? Já aconteceu isso contra o Figueirense. Então o Palmeiras ganhou os 6 últimos pontos do Palmeiras. Teve ajuda da arbitragem, ok? O Atlético foi prejudicado no jogo do Botafogo. Então essa diferença era para estar menor. Beleza. Hoje a situação são 18 pontos no Brasileiro para ser disputado, 8 pontos de diferença. Muito difícil. Porém, eu tô falando porém toda hora. Então, o Atlético tem obrigação de ganhar do Palmeiras aqui para disputar título. Isso eu estou falando há muito tempo, não é novidade. Eu ainda falo que o Atlético tem que ganhar mais jogos fora de casa, além dos que são esperados, e não tem feito. Mas se fizer agora, o Atlético ganha do Palmeiras e ganha do Flamengo. Eu acho que é muito possível, normal, sem desespero, sem fé, sem nada. Não que eu não tenha, estou falando, tentando ser o mais racional possível. O Palmeiras vai jogar contra o Santos sem o goleiro titular na Vila. E depois vai pegar o Atlético. 6 pontos aí, vão colocar 6 pontos e o Atlético ganhando os próximos 2 jogos, né, inclusive do Palmeiras, tira 2 pontos, tira para 2 pontos a diferença. E aí vão faltar 4 jogos do Brasileiro. 2 pontos de diferença. Você vai me falar que não vai acreditar? Beleza, tem o Flamengo no meio. O Flamengo empatou em casa para o mesmo Corinthians que o Atlético empatou fora de casa, em Itaquera, com 6, eram 6 titulares a menos, né? Que a gente jogou com 6 desfalques. Então, e o próximo jogo do Flamengo é o Galo. Ou seja, tá muito difícil. Mas o Galo ainda fazendo a parte dele tem muita chance. A gente pode, de 8 pontos nos próximos 2 jogos, tá torcendo contra o Palmeiras para 2 empates ou 1 derrota. E aí a gente fazer a nossa parte, ok? O único adversário que o Atlético pega e o Palmeiras pega é a Chapecoense. O Palmeiras pega em casa, o Galo pega fora. Todos os outros, o Palmeiras ainda pega o Botafogo. Talvez seja o empate que a gente está falando aqui. O Atlético pega times que estão brigando para não cair daqui para frente. Os únicos times fortes que o Atlético vai pegar são Palmeiras e Flamengo. Todos os outros estão brigando para não cair. São Paulo, Santa Cruz, Chapecoense não. Só Chapecoense também não. Mas já pode chegar lá não querendo nada. Ou seja, uma análise racional, sem gritaria de eu acredito, sem fé, sem ajoelhar na beira do gramado, sem apelar para coisas externas. Falando de futebol, de como o Palmeiras tem jogado, de como o Flamengo tem jogado e de como o Atlético pode jogar com esses jogadores que estão voltando aí. Ok? Eu acredito de verdade, tenho fé de sempre e racionalmente eu ainda acho muito possível ganhar o Brasileiro. A Copa do Brasil é o mata-mata, totalmente inexplicável, imprevisível, então não vou dar palpite sobre isso. Beleza, galera? Grande abraço, some não. Bom jogo aí no meio da semana e até a próxima.